Olá, alunos do segundo ano. Nossa aula hoje vai ser sobre vírus e bactérias. Gente, vocês estão vendo aí Oswaldo Cruz. Quem foi Oswaldo Cruz? Foi um médico, cientista, sanitarista, bacteriologista e epidemiologista do início do nosso século XX, tá certo? Do Brasil. Ele foi muito importante mundialmente. Vocês estão vendo aí a foto dele e Albert Einstein. Tá vendo aqui embaixo dessa bolinha? Vocês estão vendo Albert Einstein. Ele estudava, né, as doenças relacionadas à acumulação de pessoas, né, nas cidades, a aglomeração de pessoas nas cidades, dos ratos, né, disseminação de diversas doenças. Ele tem até um instituto, viu, muito importante, chamado Instituto Oswaldo Cruz. Na época que ele estava fazendo os trabalhos dele, lá no Rio de Janeiro, estava tendo um boom de doenças, né? Doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a varíola, né? Esse homem aí deitado com essas pápulas pelo corpo. Essa doença é grave, a pessoa chega a morrer, né? Ela está erradicada no mundo agora por causa da vacinação. Também tem a coqueluche, que é essa da garganta, né? Que a pessoa tosse fica com a irritação no sistema respiratório superior muito grande e a pessoa tosse até vomitar com a irritação que o vírus causa, né? Também tínhamos a difteria, que é essa da garganta. A difteria causa o quê? Uma inflamação na garganta, fica inchado, vermelho, coçando e com essa secreção purulenta. Também tinha a escarlatina, o sarampo, o tifo, que é uma doença que é causada pelo piolho, né, causa uma febre na pessoa. Então, as medidas naquela época eram medidas de quê? De ensinar as pessoas que não podia fazer cocô no rio, porque ia disseminar a doença, que tinha que fazer cocô em terraço. As pessoas não tinham a mínima noção disso. Por exemplo, lavar as mãos, né, deixar os alimentos cobertos, ferver a água antes de beber, não ficar falando em cima das pessoas, né? Aí começou a revolta da vacina, né? Quando foi fazer vacina, já imaginou, as pessoas não eram acostumadas. Hoje em dia, com todo o conhecimento que tem as pessoas, a gente ainda tem resistência a tomar vacina. Imagine naquela época, hein? Então, criou-se uma revolta, uma verdadeira guerra, por causa de quê? Da vacinação, que era inclusive compulsória, né? Ou seja, era obrigatória. Então, a gente vai falar primeiro dos vírus. O mais importante a saber dos vírus, gente, é que os vírus são seres que não são seres vivos. Eles são organismos que estão... Na verdade, eles não são organismos, porque eles não são seres vivos. Então, não são organismos. Eles são seres que não são seres vivos nem seres não vivos. Interessante essa designação, mas é isso. Vejam, no decorrer da história, as pessoas não viam os vírus, né? Então elas não sabiam de onde é que vinha a doença. Então, a primeira pessoa a descobrir o vírus foi Adolf Meyer. O que ele fez? Ele descobriu que na planta de tabaco, né, que faz o cigarro, né, o que acontecia? Tinha um problema lá que pegava umas nas outras e queimava a plantação todinha. Aí o que ele fez? Ele pegou uma planta doente, macerou ela, misturou com água e coou, filtrou, bem filtrada. Aí aquela água bem filtrada, ele borrifou em cima de uma planta boa. O que aconteceu? A planta pegou. Então, o nome vírus significa veneno, tá certo? Então, não que veneno seja vírus, mas o nome vírus significa veneno, certo? Então, o que aconteceu? Ele descobriu que existia algo muito microscópico que atravessava os filtros, no caso é o vírus, tá certo? E esse vírus é conhecido como mosaico do tabaco. Tá vendo a foto microscópica? Aqui a gente tá vendo a planta do tabaco, que é uma planta rasteira, e aqui a gente tá vendo a imagem tridimensional, óbvio, que é uma imagem feita em laboratório. Aqui as estruturas virais. Como é que são os vírus? Os vírus, como eu disse, eles não são células. Por quê? Porque eles não têm as organelas internas, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Depois eu vou falar mais adiante sobre isso. Tá certo? Então, os vírus, eles têm o quê? Eles têm uma membrana ao redor deles, uma cápsula proteica, tá certo? E no miolo deles vai ter o quê? O material genético, que ou é DNA ou é RNA. Nunca os dois juntos, tá certo? A gente tá vendo aqui em cima o vírus da poliomielite, o do meio é o vírus do mosaico do tabaco, lá em cima como um parafuso é o bacteriofago. Esse bacteriofago aí ele só ataca bactérias,
tá certo? Aí também estamos vendo o vírus da gripe e o vírus da AIDS. Eu vou falar sobre cada um deles, tá certo? Como é que os vírus se reproduzem? Eles não se reproduzem, tá certo? Eles fazem um processo chamado de replicação viral, ou seja, o que eles fazem? Eles não fazem sexo, eles se instalam na célula, eles são intracelulares obrigatórios, tá certo? Eles só estão em atividade dentro da célula, fora da célula ele está inerte, tá bom? Por falar em inerte, gente, tem vírus que pode ficar no solo 100 anos e você vai uma topada e pegar, acredita? Pronto. Por exemplo, você pode, onde tem animais, você pode pegar o tétano, porque os animais fazem cocô, cospa ali, você pode, boi, cavalo, essas coisas, gato, pode pegar o tétano. Ninguém sabe dessas coisas, não se fala, né? Mas olha, o vírus se instala na célula, aí ele vai fazer o quê? Ele vai manipular a célula para que a célula produza vírus. Ele não vai produzir seus próprios vírus, vai ser as células que vão reproduzir. Então a célula inativa suas produções, a sua replicação é parada e ela vai fazer o que agora? Ela vai replicar os vírus. Tá certo? Esse ciclo aqui, ó, ciclo lítico e ciclo lisogênico é o quê? Porque muitas vezes quando esses vírus eles se reproduzem dentro da célula, o que eles fazem? Eles destroem a célula, tá certo? Já o ciclo lisogênico ele não destrói a célula. Aqui eu vou falando isso aqui não, mas é uma terapia que tem higiênica, não vou falar não que é muito complexo para a gente entender aqui. A influenza, o primeiro vírus que eu vou falar para vocês é o vírus da gripe. Por que o nome é influenza? Porque as pessoas pensavam antigamente que era a influência de Deus. Ai, Deus está mandando uma maldição sobre nós para nos destruir, estamos pecando. Aí eles diziam que era a influência dos astros de Deus, tá entendendo? Só que na verdade era o quê? Era o clima, as pessoas ficavam conversando mais umas com as outras, em uma festa, se namorava, chegava doente, adoecia. Por quê? Porque teve o contato físico, gente. Pelo amor de Deus, é o contato físico que causa as doenças. O vírus da AIDS, vírus da gripe, pronto. Tá vendo aí a forma dele, ó? Ele tem uma bola, né? Uma bola, esse formato aí, ele é arredondado. Ele tem esses negocinhos ao redor dele, ó, tá vendo? É chamado de espículas. Essas espículas aí, elas são o quê? Elas são açúcares que tem cravada aí nessa cápsula de proteína, que eles vão fazer o quê? Ele vai ter afinidade com tal célula. Por exemplo, você pega o vírus da hepatite C, ele tem afinidade com que célula? Ele vai andar o seu corpo todinho, só que ele só vai ter afinidade com as células do seu fígado. Não é interessante? Você, por exemplo, pega a AIDS, ela não vai ficar nas suas unhas, nos seus ossos. A AIDS vai ficar onde? Vai ficar nos seus linfócitos T. Por exemplo, você pega o vírus da gripe, onde é que o vírus da gripe vai ficar? No corpo todinho. Por quê? Porque ele tem afinidade com muitas coisas do nosso corpo, aí ele vai dar uma infecção generalizada. É por isso que quando a gente está com gripe, dói o zóio, o nariz fica correndo, o corpo todo fica doente, aí junta, você fica com febre, com dor de cabeça, porque ele vai englobar diversos tecidos do seu corpo. Uma gripe muito falada atualmente é a gripe espanhola, que dizimou a Europa, mas muito mais do que a guerra, ela matou mais gente do que a guerra, que estava a Primeira Guerra Mundial lá em 1917, ela matou muito mais do que a guerra, a gripe espanhola, viu? Temos também outra doença viral, que é o vírus da dengue, né? Tem 4 tipos. E o que a dengue faz? O vírus da dengue, ele vai fazer com que ele vai diminuir a quantidade de plaqueta no seu corpo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter mais hemorragias, tá entendendo? Aí você vai ter hemorragia no ocular, ou hemorragia no cérebro. Aí mata, viu? Tem dengue que mata. Né? Chikungunya, né? O que acontece? É muito semelhante à dengue, porém a chikungunya vai dar o quê? Vai dar, a chikungunya é mais específica para as articulações. Então, o que acontece? O seu organismo, ele, para defender você do vírus da chikungunya, ele começa a agredir também as células das suas articulações. Por isso que fica a inflamação nas articulações da pessoa. Eu tenho esse negócio, isso é uma coisa horripilante. Zika, né, que não se está assim, cientificamente comprovado, né, a relação com a microcefalia, mas se tem relação também, né? Não vou me aprofundar muito não, porque, sinceramente, febre amarela. A febre amarela, ela
Ela tem muito dos macacos, certo? Aqui na região sudoeste do Brasil, centro-oeste, aquela banda de Mato Grosso, essas coisas. Aquela região ali do centro-oeste do Brasil. O que acontece? Ela é transmitida, ela é conhecida como dengue silvestre. Aí o que acontece? O mosquito pica a pessoa e transfere o vírus. Aí o vírus se instala no seu fígado, tá certo? E o que acontece? Você vai ter... o seu fígado vai crescer, o seu fígado vai derramar muita bilirrubina no seu corpo, o seu olho vai ficar amarelo. E tem muita febre por causa da inflamação do fígado. Raiva ou hidrofobia. Raiva, o que é hidrofobia? Porque o nome de raiva é hidrofobia porque a pessoa não consegue engolir água, nem comer, não consegue deglutir. Essa doença se instala no sistema... como é o nome da cabeça? Nervoso. Aí o que ela faz? Ela deixa a pessoa irritada, agressiva, não consegue dormir. Inclusive tem fotofobia, não consegue enxergar a claridade. E a pessoa, se for um animal, fica até mordendo isso com uma boca, né? Por quê? Por causa da atividade acelerada do pensamento, do cérebro. Aí faz com que o pulmão trabalhe mais rápido, aí espuma a boca da pessoa. Ela pode ficar incubada, então o cachorro ele pode estar com o vírus da raiva e estar com uma agressividade baixa, e você ser mordido, né, pelo cachorro. Aí o que você vai fazer quando você for mordido pelo cachorro? O cachorro tem que ficar amarrado por 7 a 14 dias para se observar o cachorro. E se ele apresentar se ele apresentar as características de raiva, que ele pode ter sido mordido pelo morcego, entendeu? O morcego vai pegar o cachorro pegou raiva, aí morde você. Aí você vai ter que fazer um tratamento de uma ruma de soro, de injeção, uma ruma de coisa. Hepatite, como é que a gente pega hepatite? A gente tem alguns tipos de hepatite, hepatite A, B, se a gente pega pela água contaminada, ou então através da relação sexual, ou fazendo a manicure. Então, quando vocês forem na manicure, vocês, por favor, levem as coisas de vocês. Vocês pagam pelo serviço dela. Mas essas coisas, elas transmitem doença. Aí lá se vai você, jovem, fazendo, todo mundo hoje em dia faz as unhas. Esse povo não tem os aparelhos de esterilizar, não. E você não segura que a acetona mata essas coisas, não. Porque essas coisas são muito contagiosas. Elas não limpam direito, né? É óbvio, gente, que a gente tem que respeitar o trabalho. Você tem que pagar o trabalho dessa profissional. Eu mesmo não sei fazer unha, não. Então, a gente paga o trabalho da profissional e leva os nossos aparelhos. Porque o que a gente quer é a mão de obra daquela pessoa. A gente tem que ter o nosso aparelho. Mas isso não isenta que tem meninas que têm um aparelho de esterilizar, viu? Mas tem que ser esterilizado, né? Um aparelho que faz isso, tá certo? Então, mas também tem um tempo, sabe que aquele vírus não fica ali mais. Agora, se, por exemplo, a menina fez a unha de uma pessoa que estava contaminada, né? Aí fez uma limpeza não tão eficaz, porque como é um instrumento, né? Tem aquele parafusozinho ali, não é uma coisa, né? Aí pode ficar ali e você pegar, tá entendendo? Mas é óbvio, eu conheço pessoas que têm o aparelho, mas mesmo assim eu uso o meu. Então a hepatite vai se instalar no seu fígado, você, como eu disse, você pode pegar através do ato sexual. E você vai ficar super mal, a barriga dilata, olha essa barriga aí, essas veias ficam proeminentes, né? A pessoa não consegue se alimentar, fica dispineica, que é cansada. Gente, eu digo assim porque lá onde eu trabalho tem muito isso. Minha gente, é demais. A pessoa fica caquética é a pessoa, aquela pessoa magra, com os olhos bugalhados, porque os nutrientes não são processados direito através do organismo, por causa da deficiência do fígado, da debilidade do fígado, causa uma série de problemas na pessoa. HPV, que é aquela doença que a gente pega fazendo sexo também, né, sem prevenção. Como é que você pega o vírus do HPV, vai entrar em você, né? Aqui a mãe fazendo aquele exame, como é o nome? Papa Nicolau, enfim, eu não estou lembrada, mas aquele exame, vocês sabem. Vai lá na enfermeira, ela passa uma escovinha para coletar o muco, que está lá no seu colo do útero, né? Ó, esse aqui é o útero, né? Vocês sabem isso aqui, ó. Isso aqui é aquele canto que o pênis bate, lá no fundo. Tá certo? Então, o colo do útero é colo porque segura o bebezinho. O que ele faz lá dentro da vagina, lá por dentro, perto do útero. O que acontece? O vírus do HPV se instala ali, vai para se reproduzir, adentrar as células e danificar essas células. Aí essas células ficam com crescimento errado, danificado, né? Aí o que vai acontecer? Uma inflamação ali como é o nome?
no colo do útero. E é horrível isso, viu? O útero, tem pessoas que não cuidar como o útero sai para fora. É horrível. Eu já fiz curativo numa pessoa, nós lavávamos com sabão, de tanto ceroto, de tanta purulento que tinha. A gente passava um pouquinho de sabão para retirar a quantidade de pus que criava. Aí qual é a prevenção, gente? A prevenção vocês estão cansados de saber, que é usar máscara, que é levar suas coisas para manicure, que é ter relação com camisinha, não é com concepcional, é com camisinha para prevenir dos vírus e tomar vacina. Outro vírus aí, ó, é a AIDS. A AIDS hoje é mais, a pessoa não se preocupa mais, né? Nem se fala mais, né? Porque as pessoas não têm noção, né? Mas a AIDS, ela não mata mais hoje como antigamente. Só que o que acontece com a AIDS? Ela, quando ela surgiu, ela matou muito e ficou estigmatizada como doença de homossexuais, porque homossexuais famosos começaram a morrer com a AIDS. Aí um exemplo que vocês estão vendo é Cazuza. Cazuza aqui novo, jovem, rico, né? Cantor, filho do dono de uma gravadora. E Cazuza aqui perto de morrer, né? Muito debilitado. Aqui em cima a gente está vendo também... Aqui em cima a gente também está vendo uma pessoa lá dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome dele. Foi um rapaz que morreu, foi divulgado nos jornais, quando o pai dele foi ver ele, quando a doença começou em 1984. Só era no que se falava e rapidamente disseminou-se pelo mundo inteiro. O que a AIDS faz? Você não vai morrer de AIDS, você vai morrer do que a AIDS vai causar em você. Por exemplo, como eu disse a vocês no começo, o vírus ele é específico. Então, o vírus da AIDS não vai se instalar nas células do seu cérebro, não. Ele vai se instalar onde? Ele vai se instalar nas células brancas, chamadas de linfócitos T. Aí as células brancas são infectadas pelo vírus da AIDS. E elas são o quê? Essas células linfócitos T, elas são as células de defesa. Elas vão nos defender de bactérias, de vírus. Só que já imaginou se tiver um vírus que elas não conseguem combater? É o vírus da AIDS. Elas combatem os vírus menos o da AIDS. Aí o que acontece? O vírus da AIDS destrói essas células e não tem como se defender. Aí você morre de quê? Pega uma gripe, pega uma tuberculose, pneumonia, pega uma doença, várias doenças. Aí o que vai acontecer? Tem uma doença chamada sarcoma de Sarkozy, que fica na boca da pessoa umas bolotonas preta, que pega modalha. Por ter botado uma foto aqui, me esqueci. Aí o que acontece? A pessoa que pega a AIDS vai morrer por quê? Porque o sistema imunológico está debilitado. Aí a pessoa vai morrer em decorrência das doenças oportunistas. Pronto, falamos dos vírus, tem outros, mas não falou só desses, que é os que o livro cita. Vamos falar das bactérias. O que as bactérias são? São seres vivos, né? Dentre os 5 reinos, elas são os primeiros seres vivos. Aí, o que vai acontecer? As bactérias, elas são seres unicelulares, ou seja, elas são feitas apenas de uma célula. Nós somos multicelulares. As bactérias são unicelulares. Por quê? Porque... Eita, ia cair no celular. Elas são procariontes. O que é procarionte? Procarionte é porque o DNA delas não está dentro de uma membrana. O DNA delas está fora, está solto no citoplasma. Então, ela não tem o núcleo bem definido. As bactérias, elas são autotróficas, ou seja, algumas bactérias produzem o próprio alimento e algumas bactérias, elas se alimentam da matéria orgânica, né, do ambiente. Elas também podem formar colônias, ou seja, elas... deixa eu botar aqui o carregador. Elas não ficam sozinhas num canto. Quando elas adentram um lugar, elas vão começar a se reproduzir rapidamente. Tipo assim, em 20 minutos, se botasse uma atrás da outra, elas davam a volta à Terra. Tá entendendo? É uma proliferação gigante de bactérias. São microscópicas, ou seja, só são vistas através de microscópio. Elas estão aonde, gente? Onde é que as bactérias estão? Por todo canto. Dentro de você, do seu sangue. Seu cérebro, na sua boca.
nas raízes das plantas, elas são fixadoras de nitrogênio, elas estão na água, no solo, nos oceanos, nas temperaturas mais quentes dos oceanos. No fundo dos oceanos tem bactéria. E também uma coisa que eu queria ressaltar é o quê? Essa aqui das plantas, tá vendo? Ó? Porque elas são fixadoras de nitrogênio nas plantas, de ferro também, de sulfatos. E aqui no nosso intestino, as bactérias, elas se fixam no nosso intestino, elas se proliferam no nosso intestino, bactérias boas. O que elas fazem? Elas fazem a produção da vitamina K e da liquemine. Liquemine é uma substância que ela é... A vitamina K é um coagulante e o liquemine é um anticoagulante. Aqui a gente está vendo a estrutura de uma bactéria, como é. Dentro da bactéria vai ter o quê? O DNA solto, tá certo? Aí vai ter o citosol, que é um líquidozinho, vai ter pouquíssimas organelas e vai ter também o quê? A membrana ao redor dela, né? Algumas bactérias, além da própria membrana, vai ter outra membrana mais rígida, chamada de peptidoglicano. Essa bactéria, essa membrana externa, a peptidoglicana, ela difere. Por exemplo, tem bactérias, nós temos bactérias boas e más. Dentre as demais, vai ter duas subdivisões. As gram-positivas e as gram-negativas. As gram-negativas são justamente as peptidoglicanas, que são bactérias que têm uma cápsula rígida ao redor delas. Por isso que elas são mais difíceis de serem mortas, tá certo? Elas vão ter o quê? Essas fibras, que são o quê? São esses pelinhos que são ao redor dela, que servem para ela se locomover e também se fixar nas células. E também esse chicotinho que tem aí, ó, esse rabinho é o flagelo. Serve para locomoção também. Tem vários formatos, né? O nome da bactéria tem a ver com o formato que ela tem, como por exemplo, estafilococcus aéreos, cocos, diplococcus, esporos, bacteriófago. Tudo tem a ver com o formato delas. Ó, espirilos, bacilos, vibrião da cólera, por exemplo, tem a ver com o quê? O formato da bactéria. As bactérias, como é que é o metabolismo das bactérias, né? Como é que o organismo delas funciona. Tem algumas bactérias que são chamadas de quimiosintetizantes. Por quê? Essas bactérias, elas vão se alimentar aliás, elas vão produzir o alimento a partir da matéria inorgânica do ambiente, como por exemplo as bactérias que estão lá nas plantas. O que elas fazem? Elas vão pegar a quimiossíntese ali, os nitratos do solo, né, o nitrogênio, e transferir para a planta. Por exemplo, bactérias ficam no banheiro também, né? Como é que as bactérias se reproduzem? Elas não se reproduzem, elas se dividem. O que acontece? Elas vão ter uma divisão chamada divisão binária. O que é divisão binária? Uma bactéria, ela cresce, desenvolve. Quando ela chega a um certo ponto, ela se divide e forma duas bactérias, tá certo? Não existe bactéria fêmea e bactéria macho, não. Elas são um só e se dividem. Recombinação gênica. Gente, só isso aqui dava umas 3 aulas. É muito profundo esse assunto, eu me adentrei nessa pandemia um pouquinho nele. Mas o que seria recombinação gênica? Lembra que eu disse que as bactérias não fazem sexo? Elas não fazem sexo, porém, elas transferem DNA de uma para outra. E isso é uma recombinação gênica. Aí o que acontece? Uma bactéria se mistura com outra bactéria e dá a terceira bactéria. Certo? Na verdade, elas dividem, né, que ela dá a terceira bactéria, mas... ela era de um jeito, aí ela faz o pili bacteriano, ela troca material genético, ela fica com outras características, desculpa. Olha aí em que as bactérias são usadas, né? Tem bactérias, gente, super maravilhosas, que fabricam queijo, como é o nome disso aqui, coalhada, iogurte, neomicina, que é um remédio para botar no zóio, feito de bactéria. Vinho, gente, vinho é cocô de bactéria, queijo é cocô de bactéria, como é o nome disso aqui, coalhada, cocô de bactéria. Olha aí, né? As bactérias são maravilhosas, por quê? Porque elas ajudam na produção de outras coisas, como por exemplo, na produção da insulina humana. Como é que uma pessoa tem diabetes, ela tem que tomar insulina, que é um hormônio. Aí a indústria pega o hormônio do porco, acrescenta o DNA plasmídeo da bactéria. A bactéria tem 2 tipos de DNA, o DNA normal dela e outro DNA chamado plasmídeo, que é um círculozinho assim. Aí eles pegam o DNA
plasmídia da bactéria, Escherichia coli, que inclusive é uma bactéria que vive no nosso intestino, lá no nosso cocô. Aí pega essa bactéria, Escherichia coli, mistura com a insulina do porco e faz o quê? Bactéria ou insulina humana. Legal, né? Olha aí as doenças bacterianas, cárie pega, tuberculose, o que acontece? Uma pessoa está com tuberculose, tosse, as bactérias, você inala as bactérias pelo seu nariz, se instala no seu pulmão, quando chega lá elas começam a danificar os alvéolos pulmonares, aí o pulmão em resposta produz um muco espesso, que é o catarro, né, amarelado, porque é cheio de bactéria, cheio de células brancas do corpo da pessoa para defender, e sangue vivo. Pessoa tosse franca, sente dor, febre. Eu cuido de gente com essa doença. É chato, viu? A pessoa com bactéria, essa doença. Ave Maria. Hanseníase, né? Que é a lepra, aquela que muito falada na Bíblia. A hanseníase faz o quê? A bactéria do Hansen, ela degrada as células da pele. Tá vendo? Ó, umas bactérias se instalam num canto, outras não também. Tétano. Aí, ó. Você teve uma topada, uma mordida de um animal, né? Se corta. Aí tem que ter ali o tétano. Pode fazer. Peraí, Pedro, deixa eu terminar, que aí você faz. Eu tô terminando. Aí o tétano vai fazer o que em você? Ele vai causar isso aí, ó, o enrijecimento muscular dos nervos. Muscular dos nervos não, nervoso e também muscular, né? Porque os nervos estão ligados aos músculos. A pessoa vai ficar toda tensionada para trás e vai ficar com um sorrisinho chamado riso tetânico, certo? Muito perigoso essa doença. A pessoa morre, sabe como? O diafragma, que é um músculo que tem aqui na região horizontal, embaixo do nosso pulmão. Aí ele paralisa, a pessoa para de respirar, gente, é horrível. Meningite é outra bactéria que você pega através de quê? Da secreção nasofaríngeas, de que também você está numa casa de uma pessoa, aí aquela pessoa tossiu, né? Se alimentou, você tomou água no mesmo copo, na escola bebendo água no mesmo copo. Pelo amor de Deus, isso é erradíssimo. Não beba água no copo de ninguém. Fique com sede até a hora de chegar em casa. Você pode pegar doenças. Meningite também é provocada por fezes de animais, de passarinho. Então, vocês tiram esses passarinhos de casa, porque isso é horroroso. Graças a Deus que Deus criou a meningite. Quem fica com passarinho dentro de casa, ó, pega meningite. Porque por causa das fezes dos animais que resseca, se dissipa no ambiente, a pessoa inala. Isso é perigosíssimo. Os animais é para ficar na natureza. Nada de ficar animal em casa. Isso é erradíssimo. Olha aí, ó, gonorreia é uma doença bacteriana causada pelo quê? Pelo ato sexual. A pessoa faz sexo sem proteção na garganta, uma garganta cheia de gonorreia, como é. Aí também na língua, né? Como é o nome desse aqui? Na vagina da pessoa. Sífilis. O que acontece com a pessoa que tem sífilis? A pessoa que tem sífilis, ela fica cheia de manchas. Ela fica com essas manchas, como é o nome desse aqui? Essas pápulas no aparelho genital, olha aí, ó. Rígido, cheio de vibriões do sífilis, né, das bactérias. E é notório quando você vê uma pessoa que tem sífilis, essas manchas na pele dela, né? Você pensa que é ferida. Um adulto cheio de ferida pelas pernas. É sífilis. Você vai ter relação sexual com uma pessoa, já era. Por quê? Porque não tem cura. Não tem cura para sífilis e é transferido para o bebezinho na hora que ele vai nascer. Aí o que acontece? A mãe que tem sífilis vai fazer um tratamento e no dia do teu bebezinho vai ter uma cesárea. Glamídia também é uma doença sexualmente transmissível, é uma bactéria, ela pode se instalar no seu olho e ela causa uma inflamação ali no linfonodo. O linfonodo é uns cantinhos que tem como é o nome, Jesus? Na nossa linfa. Aí ela vai causar aí na região genital um inchaço, porque ela vai ficar concentrada na região genital. Leptospirose, pelo amor de Deus. Se a gente parar para pensar, gente, e lembrar que rato sabe nadar e que nossas caixas não são cobertas e que o rato caga e mija nas caixas d'água e você pode contrair a leptospirose. Leptospirose é o seguinte: a leptospirose causa fadiga na pessoa, cansaço e
A pessoa fica letárgica, de tanto cansaço que tem, por causa da leptospirose, ataca os órgãos da pessoa. Cólera, agora não tem cólera, mas eu lembro que quando eu era criança teve uma epidemia de cólera. Cólera, quando você tem cólera, você tem a diarreia. Você tem diarreia, vômito, a diarreia e o vômito fica branco e tem muita dor abdominal e dor de cabeça. A pessoa morre de fazer cocô em diarreia. Perde muito líquido. Você com diarreia, você perde muito líquido e você perde duas coisas muito importantes, que é só de potássio. Aí você tem você tem você pode ter um infarto, uma parada cardíaca sem o sódio de potássio. E eu agradeço a sua atenção.